Salve, salve nação! Agora sim, temos aqui a entrevista coletiva completa com Felipe Luiz e Léo Pereira antes da grande final da Libertadores. Vamos ver agora o que eles vão falar. Pré-jogo? Meus amigos e amigas, eu estou bem ansioso para essa grande final. Comente aqui como que está o seu coração, palpite, fique à vontade, tá bom, galera? Quero dar os créditos aqui para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos ouvi-los. Léo, Felipe, boa tarde. Monique Danello, TNT Esportes Brasil. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, mas por um viés um pouquinho diferente para cada um. Vocês dois estavam e viveram aquela final de 2021 contra o Palmeiras e ao longo desses dias, conversando com muitos torcedores nas ruas aqui, o que a gente percebe é que o sentimento é um sentimento de confiança pelo momento do Flamengo, mas ao mesmo tempo trazendo uma carga emocional de já ter perdido para esse rival naquela final de 2021. E acho que nada melhor do que vocês que viveram aquilo ali também como torcedor para tentar descrever um pouco o quanto isso influencia ou de que forma isso participa dessa final de agora. Então, para o Léo, como jogador que até não esteve em campo naquela decisão porque estava suspenso, eu queria saber como você sente, assim como torcedor, aquilo que vocês viveram lá e tenta reproduzir para os teus companheiros que chegaram depois e que vão viver essa história agora. E para o Felipe, se tem alguma coisa daquela final que você pode usar para preparar essa final de amanhã com esse elenco agora que vai viver uma outra história. Obrigada. Foi. Boa tarde. Infelizmente aconteceu algo terrível naquela semifinal em que eu me prejudiquei, de repente prejudiquei a equipe e fiquei de fora da final, então fui castigado daquela forma por pegar 2 jogos de suspensão e vi de fora e foi terrível para mim, pelo contexto, por tudo que representou aquela final também, eu não poder estar em campo ou no banco de repente para poder ajudar meus companheiros. Mas da arquibancada ali tentei passar o meu apoio a todos que estavam em campo, no vestiário também. Mas o que deu para mim, né, tirar de lição daquela final foi que chegaram, né, naquele momento os 2 melhores e a gente de repente merecia até merecia a vitória no tempo ali normal, mas a gente sabe que o futebol tem várias variantes e infelizmente a vitória foi pro Palmeiras. Boa tarde. Tá bem? Estão ouvindo, né? São finais diferentes, momentos diferentes. Claro que está gravado na cabeça do torcedor aquela derrota. No final das contas, quando 2 entram no campo numa final, só um sai vencedor. Foi o Palmeiras. Daquele grupo, são muitos jogadores novos. O treinador é outro do Flamengo. Os jogadores do Palmeiras também, muitos deles são novos, ficaram poucos remanescentes daquele título deles. Então, como eu falei, é um momento diferente e nós temos que aproveitar e desfrutar e viver esse momento, porque estar em mais uma final de Libertadores é um privilégio. Bem, aqui por favor. Olá, Felipe. Aqui. Boa tarde. Tadeu da Sportnet. Primeiro eu vou te fazer a pergunta em português e depois eu vou precisar fazer ela em inglês para você. Se você puder me responder em inglês, fique à vontade, senão pode responder em português, tá? Mas basicamente minha pergunta é a seguinte: você já disputou diversas finais durante a carreira, tanto na Europa, tanto finais quanto essas, como de Libertadores e Copas e outras competições, quanto partidas que sejam como finais, né? E você teve em 2019 campeão aqui no Brasil
como pelo Flamengo na Libertadores. Você foi campeão em 22 e agora em 2025 você está de volta a Lima. Temos essa coincidência. Eu queria saber sobre os seus sentimentos, como que você está sentindo a diferença da véspera do jogo em 2019 como jogador e em 2025 agora como treinador. Eu vou só fazer em inglês agora e aí você responde como preferir, tá bom? Tentei encurtar ela ao máximo aqui. Olha lá o Léo rindo. Que isso, amigo. Você precisa fazer a pergunta em inglês ou eu posso já responder? Eu preciso. Desculpa. Pode. É para a empresa estrangeira. Tranquilo, a gente tem até amanhã. Felipe, I'm Tadeu here from Sport TV. You've played so many finals throughout your career. With Flamengo, you won the Conmebol Libertadores in 2019 and 2022. However, there is a coincidence tomorrow. It will be in Lima again. What's the difference in your feeling before the match? What you remember from 2019 as a player and this year as a coach before the game? Well, first of all, it's a lot different. First, it's a privilege to be in the final with Flamengo's shirt. It's really difficult to be here to achieve this dream, and it's a special moment for me and for the players. And it's a different feeling because when I was a football player, I had to think by myself, on my body, on my legs, and how I would behave inside the pitch. But now, as a manager, as a head coach, I have to prepare everything for every player. So I have to think, first of all, the players are going to start the game, who is going to be on the bench, how is going to be the game plan, and how we're going to behave in defensive way and also in offensive way. So it's a lot different to be the head coach, but I'm really enjoying my experience, and I hope I can enjoy also from the game. Por favor, aqui. Ele aqui, ó. Felipe Luis, Nicolás Falcón de todo el aire Uruguay, te digo la siguiente pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Te ha perjudicado entrenar con Simeone desde lo táctico para lo que vos querés con Flamengo? Muchas gracias. Simeone, todo el mundo sabe el cariño que tengo por él. Es español, ¿eh? Español, ok. Después. Porque es una persona que no solo me ha mejorado como futbolista, sino que me ha cambiado la forma de pensar, me ha mejorado como persona, me hizo una persona más competitiva, me hizo una persona más ambiciosa, y hoy estoy sentado aquí gracias a él, porque él me ha inspirado a ser entrenador, me ha inspirado a inspirar personas. Entonces, soy muy agradecido. Tácticamente tengo cosas suyas, tengo cosas de otros entrenadores que he tenido experiencias con ellos, pero y también de otros entrenadores que nunca trabajé, porque al final todos nos copiamos unos de otros. Gracias. Encantado. Gracias, por favor. Felipe, Letícia, aqui. É uma final de Libertadores, um jogo só, e uma dessas partidas que você tem que minimizar o erro ao máximo, né? Queria te perguntar, muito em função do plano de jogo, assim, o que você espera do Palmeiras amanhã? Um Palmeiras parecido, talvez, com aquele que jogou no Maracanã, na última partida entre vocês, um Palmeiras que ocupou o campo do Flamengo e tudo mais, ou um Palmeiras de um Abel Ferreira um pouco mais cauteloso, que jogue com uma cautela no próprio campo, enfim, o que você espera do Palmeiras amanhã? Nesse plano de jogo, o que o Palmeiras vai fazer eu não sei, realmente. Isso é uma coisa deles. O que eu tento passar para os meus jogadores é todas as possibilidades. Se o Palmeiras pressionar, o que eles têm que fazer. Se não pressionar tanto, o que eles têm que fazer e dar o caminho é certo. Mas uma coisa é certa, nós conhecemos muito o Palmeiras e o Palmeiras conhece muito o Flamengo, porque são duas equipes com identidade, né? O Palmeiras tem um treinador que já está há 5 anos, tem uma forma de jogar muito clara,
E por mais que existam detalhes micro que vão haver de ajustes em função do plano de jogo, o Palmeiras é o Palmeiras que todo mundo sabe e todo mundo conhece. Não vai fugir muito da sua forma de jogar, porque vem jogando assim durante toda a temporada, e a mesma coisa é o Flamengo. Então vai ser um jogo que vai estar realmente nos detalhes, e o mais importante é que os jogadores entendam qual é o caminho a seguir nessa final, e que joguem de uma forma leve para poder vencer. Obrigado. Por favor. Vamos lá. Léo, aqui, à sua esquerda, tudo bem? Tudo bom? Pedro Torre, ESPN. Num jogo como esse, de um adversário como esse, como é o Palmeiras, o que você acha que mais exige o Flamengo nesses confrontos que vocês já tiveram? Assim, você tem plano, embates físicos, questão tática, etc. Mas o que mais exige o Palmeiras do Flamengo? Obrigado. Bom, para mim, o jogo passa muito por acreditar, e nós acreditamos muito no plano de jogo que o Felipe nos colocou desde quando assumiu, e com certeza a parte mental. A gente chega muito forte, a gente chega numa consistência muito forte durante a temporada, e, bom, a gente está preparado para qualquer cenário. Eu acho que isso fala muito sobre o mental da equipe, sobre a consistência. Eu acho que são esses dois fatores que são importantes, além do tático, do físico e do técnico. Eu acho que você está alinhado nisso que eu falei no mental vai ser muito importante para aproveitar qualquer detalhe que o adversário dê durante a partida. Bem, por favor. Felipe, tudo bem? Léo também, Bruno Meliosi, Rádio Bandeirantes. Felipe, a gente sabe que numa final como essa, as informações, a troca de informações é algo muito importante, e não à toa o Flamengo hoje teve um treinamento ali também com aquelas lonas, a gente viu isso acontecendo. Mas em relação ao Palmeiras, o Abel não fez questão de esconder, rapidamente perguntando sobre isso, porque ele poupou 11 jogadores, que em tese, ele não negou, podem ser os 11 titulares. Isso muda alguma coisa no seu planejamento? O que o Palmeiras prepara, você também está estudando para tentar responder nessa final? E ao Léo, eu gostaria de perguntar rapidamente, Léo, a gente teve a divulgação de algumas imagens de uma ação publicitária, né? Você provocando o Vitor Roque, uma brincadeira. Claro que a gente sabe que é algo à parte, mas existe esse clima de provocação, de rivalidade também entre os elencos, os jogadores do Flamengo e do Palmeiras que já disputaram agora até o final da última rodada do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Pode ir. Não tem nem o que comentar sobre isso. Foi uma publicação ali, uma ação de publicidade mesmo. Meu colega de trabalho, a gente se dá super bem e não tem provocação nenhuma. Eu acho que essas coisas extra-campo não vai entrar de forma alguma lá dentro. Tanto ele quanto eu estamos focados totalmente em dar o nosso melhor para ambos os clubes. E eu encaro dessa forma e acredito que ele também. Repete só rapidinho. Dá o microfone. Não, pode falar. Ok. Que o meu trabalho é tentar entender como o Palmeiras joga. Como eu já falei, já sabemos como eles jogam. Tentar entender o que passa na cabeça do treinador, e a partir daí entender quais são os pontos fortes deles que temos que tentar neutralizar na sua fase ofensiva, e também os espaços que eles costumam deixar para a gente tentar aproveitar na nossa fase ofensiva. Então, independente das peças que joguem, então as características sim são importantes, mas existem muito mais. Para mim é mais importante quase a estrutura do que a individualidade. Obrigado. Aqui, por favor. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Léo. Queria fazer uma pergunta para os dois. Queria primeiro começar com o Felipe, assim, entender, Isabelle Costa, Canal Gold, queria entender para você o que significa essa final. A gente vem acompanhando o teu ano como treinador profissional da equipe, é um salto gigante, e eu queria saber para você que viveu as fases de como jogador, agora como técnico, e essa paixão que você tem pelo clube, né? E para o Léo eu queria perguntar como é que está o clima dentro do elenco. A gente vem acompanhando os torcedores nas ruas, inclusive muitas faixas, até no Aeroflat tinha uma faixa, aqui também a gente já viu em Lima, dos torcedores, eles com a faixa de ninguém morre nos devendo, né? Vocês sentem isso, que é uma dívida que vocês têm que pagar dentro de campo, que realmente tem
isso para poder pagar pro Palmeiras? Obrigada. Pagar não, receber. Nós temos que receber. Ele que tem que pagar, o Andrés. O que eu estou vivendo no Flamengo, primeiro, é um orgulho, um privilégio. Eu cresci vendo jogos do Flamengo, vivi momentos que o Flamengo não estava bem, mas hoje o Flamengo se reestruturou de uma forma que nos permite aos jogadores, aos treinadores, a todas as pessoas que trabalham no clube viver a luta por títulos, né? Não garante ganhar, mas sim lutar por títulos pelo poder econômico, pela organização que o clube tem e pela ambição também que o clube tem de não parar de crescer. E eu estou fazendo parte disso, estar fazendo parte disso é um orgulho muito grande. Nunca fui um cara que quis ganhar e parar e não sei, nunca perdi a ambição, sempre quis mais. Então hoje o Flamengo me dá essa oportunidade aqui de estar vivendo esse momento na qual eu sou muito agradecido e espero fazer o melhor possível para ajudar o máximo possível os jogadores para que eles possam conseguir desfrutar dentro do campo dessa grande final e que no final das contas com isso dará alegrias à nossa torcida. Bom, acredito que o Palmeiras não deve nada a nós. Nós devemos a nós mesmos, ao que a gente vem plantando desde o início da temporada. Desde janeiro, quando a gente colocou metas individuais e coletivas, de que a gente tinha objetivos claros de chegar em finais e disputar títulos. E como o Felipe falou, graças a Deus o Flamengo nos dá todo o suporte necessário para que a gente possa alcançar esses objetivos. Então a gente entra amanhã com um objetivo único e claro de tentar conquistar esses objetivos. Primeiro a gente deve para nós mesmos, para o grupo, que está sendo, tua pergunta, né? O grupo tá muito leve, está confiante. A nossa consistência durante a temporada fala muito sobre o clima que está entre nós jogadores e comissão. Então, entrar amanhã tranquilo, com aquela ansiedade, é claro, né? Mas sabendo aquilo que a gente veio fazer aqui em Lima. Miguel, por favor. Vai. Boa tarde, Felipe. Lucas Bayer do Lance. Nós estamos acompanhando de perto o movimento que a torcida está fazendo aqui em Lima, né? Desde a saída do Rio de Janeiro no Aeroflá, foi algo que parou a cidade. Aqui em Lima também a gente acompanha de perto como isso está sendo importante. Eu queria saber para vocês o quanto se impacta diretamente no jogador. Você vive pela primeira vez essa experiência como técnico agora, né? Já viveu como jogador. O quanto importante é para você sentir essa energia da torcida que em todo canto do país está presente, mas agora também em Lima mostra sua força. Obrigado. Foi muito legal. E isso só está acontecendo porque eles sentem essa energia e essa comunhão com os jogadores e com a equipe. E eles querem demonstrar o carinho e o amor que eles têm pelo Flamengo dessa forma. Esse é o verdadeiro torcedor, né? Muitas vezes a maioria desses torcedores não conseguem ir ao estádio, mas eles estão ali tentando demonstrar de uma forma muito pura o amor que eles têm pelo escudo do clube, né? Que é ali tocar no ônibus. É uma coisa que não dá para explicar. Então viver isso, poder ver com os nossos olhos desde dentro é muito gratificante. Por isso que nos dá essa força a mais para poder lutar. A gente sabe por quem a gente está lutando, né? Lutando primeiro pelas nossas famílias, por todos, mas por esses torcedores que no final não têm condições, mas estão dando a vida deles pelo que é o escudo e a camisa do Flamengo. Aqui, Felipe. Gustavo Henrique, Rádio Onda Mix. Léo, boa tarde. Te vi entrar aqui como jogador, ser campeão, e hoje fiquei te olhando entrar por essa porta como técnico. Queria saber o que passa pela tua cabeça. E o Abel fez uma colocação curiosa, que a surpresa dele para você pode ser na dinâmica dos jogadores, porque ele gosta de jogadores polivalentes. Tem como prever isso aí? Tem como estudar? Se pode realmente ele tentar te surpreender? Ou você não acredita mais em surpresas nesse clássico? Sempre existem formas de surpreender, sem dúvidas, né? O Palmeiras tem um time muito qualificado, jogadores com muita qualidade. É o plantel mais caro da América do Sul junto com o Flamengo. Portanto, sabemos da força que eles têm e da qualidade que os jogadores têm com a bola. Então, sempre vai ser... Os treinadores podem surpreender, mas dentro do campo,
são os jogadores que resolvem. O meu trabalho é ajustar o antes possível, entender o que está acontecendo o antes possível dentro do campo para passar todas as soluções para os jogadores para que eles possam solucionar essas surpresas que possam acontecer do treinador adversário. Mas é isso, privilégio grande estar vivendo esse momento aqui agora como técnico. Obrigado, por favor. Boa noite, Felipe. Boa noite, Léo. Aqui é o Léo José do Coluna do Fla. Primeiro para o Felipe, em alguns momentos de jogos anteriores aqui, nesse mês de novembro ainda, o Flamengo ele pecou em alguns erros individuais que acabou tendo resultados que dava para ter corrido atrás, mas que você mesmo até admitiu em algumas ocasiões que o Flamengo às vezes tem dificuldade de correr atrás do resultado quando tem esse erro individual. Desse meio tempo até agora, qual que é a orientação do Filipe Luís para o elenco? Qual que se existe uma pegada diferente para o elenco para essa final direcionada para esses erros individuais, para tentar sanar esses erros individuais? E para o Léo, eu queria saber, Léo, qual é a diferença de você jogar ao lado do Léo Ortiz e também do Danilo, visto que o Léo Ortiz não joga desde a semifinal, né? Se para você tem alguma diferença. Pode ir, Léo. Bom, sabemos que são dois jogadores de alto nível e, bom, para mim não tem muita diferença. Eu acredito que quem estiver dentro de campo vai dar o seu melhor pelo Flamengo. Claro que eu tive muito mais partidas com o Léo, mas também tive muitos jogos também com o Danilo que foram bons, e é por isso que a gente tem esse plantel que a gente tem hoje, um plantel qualificado que, independente de quem esteja dentro de campo, vai dar conta do recado. Bom, os erros individuais eles acontecem, né? O que eu falo para os jogadores, claro que é uma coisa interna, não vou expor aqui, mas eles acontecem. E não é para reverter um resultado, não é fácil para ninguém, nem para o Flamengo, nem para o Palmeiras, nem ninguém. Ninguém quer cometer erros e ter que reverter, fazer 2, 3 gols para poder reverter o resultado. Os jogadores entendem isso, são profissionais e no final das contas os mais cobrados depois de errar são eles, né? São os mais expostos, por isso diminuíram bastante nos últimos jogos. Felipe, Léo, boa tarde. Léo Pinheiro, Rádio Transamérica TMC, aqui do Rio de Janeiro. Felipe, queria fazer uma pergunta para você a respeito da equipe. Existe agora a possibilidade, até em cima da pergunta do Gustavo, de você surpreender o Abel e você já tem a equipe definida que irá a campo amanhã? Obrigado. Já tenho a equipe definida para amanhã. Vocês vão ficar sabendo, eu errei 1h30 antes do jogo. E sempre tem surpresas, como eu falei, no final a nossa forma de jogar, a nossa identidade está ali, não se foge muito disso, né? Mas existem detalhes que sim, que tentaremos sempre surpreender. No final das contas são os jogadores que resolvem quando tiver com a bola no pé. Obrigado. Oi, Felipe, aqui, Tati Tavares da Band. Você pode entrar numa lista seleta aí, né? O Renato Gaúcho aqui no Brasil conseguiu ser campeão da Libertadores como jogador e também como treinador. Sei que você ainda não conseguiu, mas eu queria que você compartilhasse essa nova ótica, porque você passou ali como jogador e você viveu essa ansiedade, essa semana, né, de tensão como jogador, mas qual é a diferença de viver isso agora como treinador? Porque agora você tem que controlar a ansiedade dos seus jogadores e você tem uma outra experiência jogando. O que é diferente? Você pode compartilhar pra gente o que mudou? Como eu falei antes, como jogador, pensava exclusivamente no que eu tinha que fazer dentro do campo, nas minhas pernas, em estar o mais recuperado possível, em entender quem eu ia marcar. Era muito mais individual. Agora eu tenho que pensar muito mais no coletivo, em preparar a equipe. Primeiro escolher a equipe que vai a campo, depois preparar, entender como joga o Palmeiras, como nós vamos jogar e passar tudo, o caminho muito claro. Esse é o meu trabalho agora. Então é um trabalho, né? Até agora é meu trabalho. Amanhã, quando eles entrarem no campo, já são eles que resolvem. Então a perspectiva é muito diferente, a sensação é muito diferente, mas claro que a responsabilidade como treinador ela é muito maior. Bem, eu vou com as duas últimas agora, ok? Por favor. Opa,
Felipe, tudo bem? Léo, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Felipe Bardella, do portal Jogada 10. Minha pergunta é para o Felipe. 1 ano e 2 meses de cargo já como treinador do Flamengo. Eu quero saber se a gente pode dizer que a sua passagem está mais perto do início ou do fim. Porque se você ganhar a Libertadores e o Brasileirão, você já vai ter conquistado tanta coisa que muitos times europeus provavelmente vão atrás de você. É uma vontade sua ir para a Europa? E se sim, quando? Obrigado. O se no futebol, né, é muito difícil. Ainda estamos longe de conquistar, perto, mas ao mesmo tempo longe, porque não conquistamos nada, temos que ir atrás desse nosso objetivo. E eu sinceramente falo do meu coração, não estou pensando no pessoal nesse momento, eu só estou pensando na equipe, no que é melhor para a equipe, em fazer de tudo o que eu tenho no meu controle, no meu alcance, para passar para os jogadores e eles conseguirem executar dentro do campo. E eu sempre acreditei, porque também aprendi do meu treinador que foi do Atlético de Madrid, Simeone, que você poder sentar nessa cadeira, você tem que conquistar os direitos sábado a sábado e jogo a jogo. Então esse é o meu trabalho, é tentar passar o melhor, tudo para os jogadores, deixar o mais mastigado possível e conquistar o direito de estar sentado aqui. Desculpa, Felipe. Aqui, o segundo aqui. Esse. Obrigado. Boa tarde, Léo, Felipe. Bruno Vilafranca, da TV A Crítica, fazia a pergunta para o Léo. O Felipe comentou agora que ganhar, né, na verdade, jogo a jogo, o trabalho do treinador é como se fosse um trabalho de formiguinha para se manter cada vez mais. Você que é jogador e tem a oportunidade de trabalhar com o Felipe todos os dias, e o Felipe é muito conhecido também pela inteligência que ele sempre teve, dentro e agora fora do campo, na montagem do time. Como é para você e para jogadores tão tarimbados, que conquistaram muita coisa, ter o Felipe Luiz no dia a dia? Porque imagino, e eu acho que você vai concordar comigo, que o jogador precise, além de compreender, comprar a ideia do treinador para que aquilo tudo aconteça dentro do campo. Como tem funcionado isso para vocês? Obrigado. Bom, para mim é um privilégio muito grande, como você disse e muitas pessoas falam, é um cara extremamente inteligente que passa as coisas para o time, para a equipe com uma clareza muito grande e, como ele falou, deixa tudo mastigado e a gente tem muita convicção e com certeza desde o início a gente comprou muito essa ideia e é por isso que dá certo, por isso que a gente tem números muito positivos, tanto no ataque quanto na defesa. E isso passa muito por ele, muito pelo mérito dele passar e ter levar essa clareza para a gente, porque daí a gente entra em campo mais leve e tudo flui conforme a gente quer e conforme ele espera também. E a gente tem um grupo muito qualificado e daí faz um conjunto legal. Então acho que é por isso que as coisas estão fluindo dessa maneira aí, mas para mim é um privilégio muito grande. Segundo aí. Mais duas, tá? Agora terminou. Felipe, Léo, boa tarde. Minha pergunta vai ao Felipe, Rodrigo Calvino, 365 Scores. Há 1 ano e meio atrás você ganhava o seu primeiro título como treinador, que foi a Copa Rio, em cima do Vasco em junho. E hoje você está numa véspera de Libertadores. Você já olhou para trás, já refletiu sobre isso? Assim, obviamente, talvez hoje você faça isso para amanhã, mas quero saber se você tem essa dimensão dessa trajetória até aqui. Como você avalia a sua carreira até aqui? Eu não olho para trás, mas depois daquela final do Sub-17, eu subi para o Sub-20 e falei para os meus jogadores, daqui a pouco vocês vão estar comigo lá na final da Libertadores no profissional. E o futebol é assim rápido, porque primeiro, eu acredito muito em mim, no que eu faço, na ambição que eu tenho. Então por isso que eu não olho para trás, eu só olho para frente, eu quero mais. É muito difícil chegar numa final, foi muito difícil para Flamengo e Palmeiras estar nessa final, valorizamos muito estar aqui, por isso queremos tanto fazer um grande jogo e tentar conquistar esse título que é tão difícil de conquistar. Mas, pelo menos a minha ambição não para, eu quero só olhar para frente para continuar conquistando coisas. Última, que levantou o celular. Esse aqui, isso. Não, voz que está apontando. Sim, esse aí.
Graças. Boa tarde, Felipe, Léo, Vitor Nicolau da Flamengo TV. Léo, minha pergunta vai para você. Você e o seu companheiro, seja o Léo Ortiz, seja o Danilo, né? Vocês são a base da construção do time, né? Vocês acabam sendo os primeiros armadores, junto com o Rossi, dessa equipe que cuida tão bem da bola. O Palmeiras é uma equipe que deixa muitas cascas de banana e adora contra-atacar ou até contra-atacar um contra-ataque. Até que ponto o plano de jogo do Felipe passa mais por vocês do que por outros? E por quanto tempo, durante um jogo tão emotivo como é esse, por quanto tempo o plano de jogo permanece fixo na cabeça de vocês, a ponto de vocês em algum momento não irem para a intuição dentro do caos que é o jogo e, de repente, acabar as coisas não saindo como ele planejou? Bom. Que pergunta top, hein, cara? Muito tática. Parabéns ao Victor. Falso 9, né? Tem vários fatores que entram dentro de uma final. Questão física, mental, tática. E dentro da adrenalina que é o jogo, a gente tem que achar um equilíbrio em cima de querer atacar muito, porque a gente tem um time muito ofensivo e isso é desde da construção defensiva nossa. A gente sempre quer levar a bola com qualidade ao ataque para que as coisas sejam mais fáceis para os nossos atacantes. Mas acredito que tem que ter um equilíbrio dentro disso tudo, saber separar os momentos do jogo e tá com a cabeça tranquila para desempenhar aquilo que foi nos pedido. Sabemos da qualidade que tem a equipe do Palmeiras, sabemos do contra-ataque e a gente vai ter cuidado nesses momentos, principalmente quando a gente estiver com a bola. Bem, muito obrigado, Felipe Luiz, muito obrigado. Tá aí, galera, entrevista completa com Felipe Luiz e Léo Pereira. Logicamente, Felipe Luiz não vai expor todo o seu trabalho, né, cara? Não vai revelar sua tática para o jogo de amanhã. Porque ninguém faz isso, né, galera? Tem que disfarçar ali, responder, mas nunca revelar o seu plano, né, cara? Porque amanhã vai ser uma guerra, galera. O bicho vai pegar. Você, cara, como é que você tá? O seu coração tá batendo mais forte? Você tá ansioso? Você está assim, com o estômago frio, cara, com um friozinho no estômago? Eu tô perguntando isso pra você porque eu me sinto assim, galera. Com ansiedade, me sinto um pouco nervoso, sabe? Querendo que a hora passa, mas a hora não passa. E caramba, cara, essa noite passada foi difícil pegar no sono, de tanto pensar nessa final. Então, por isso que eu tô perguntando, como é que você tá? Você tá assim também? Com pouco sono, muito ansioso? Galera, é amanhã, tá chegando a hora, hein? Amanhã, neste horário que eu estou gravando aqui, ó, 8h36 da noite, já acabou, galera. Se foi pra prorrogação, pênalti, nesse horário já acabou. Meu Deus do céu, Deus nos abençoe, que dê tudo certo, que possamos conquistar esse troféu, né? Que será um dos troféus mais importantes do nosso Mengão, galera. Mais importante. Será o Tetra, galera. Isso vale muito. Será o maior clube brasileiro na Libertadores. Olha como que isso é importante, cara. Será um feito histórico, né? Então vamos torcer para que dê tudo certo. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras. Valeu, nação. Fui.